Olá, irmãos, paz seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem, né? Que logo, logo essa pandemia passe, tudo volte ao normal, né? Que a gente possa retornar às nossas aulas. E hoje eu vou trazer mais um tema, né? Para nosso estudo, para nossa edificação, né? Espero que os irmãos estudem, né? Revejam as referências, né? E assim, não é, como eu tenho sempre dito, não é uma aula, né? Devido ao tempo curto, mas é mais um tema para servir de estímulo, né, para poder os irmãos estudarem, né, pesquisarem, não perderem, né, o hábito de estar sempre estudando, lendo a Bíblia. Né? Hoje eu vou falar a respeito de Micaías. Né? Micaías foi um profeta na época do reinado, né, do rei Acabe, e Micaías ele deixou para a gente um legado de como ele foi corajoso, verdadeiro, sincero, né, nas profecias dele. Né? Ele ficou conhecido, né, como uma profecia, que ele fazia profecias que não agradavam, né, que ele trazia que não agradava ao rei Acabe, né, porque o rei Acabe ele queria ouvir aquilo que, né, satisfizesse o desejo dele, o ego dele, né, e Micaías não, Micaías falava a verdade. Né? Inclusive hoje o tema que a gente vai trazer é a respeito de um episódio em que Micaías se posiciona, mesmo estando contra ele 400 profetas, né? 400 profetas fizeram uma profecia, né, onde o que eles falaram agradou o rei Acabe, mas Micaías, permanecendo fiel ao Senhor, permanecendo verdadeiro, falou o que era certo, né? E mesmo correndo o risco de perder a sua vida, né, ele foi íntegro. E uma coisa que a gente aprende, né, com essa história, né, com essa passagem que nós vamos ler, é que duas situações. A primeira é que a gente, independentemente das circunstâncias, a gente deve falar a verdade, a gente deve ser sincero, mesmo que a gente não esteja agradando a pessoa para quem a gente está falando. Né? Mas Micaías, ele ensina isso pra gente. E uma outra situação é que quando você também ouve que alguém chegue e faça uma crítica, que alguém fale que algo não está certo, que poderia ser feito, que você possa ser humilde bastante para entender, para ouvir, para aceitar ou não aceitar, ou colocar os seus argumentos, né? Mas que assim, que a gente tenha que entender que quando alguém chega e fala uma verdade, é muito melhor a gente lidar com essa verdade do que lidar, né, com pessoas que só falam coisas que te agradam e que você não pode confiar, né, quando você pede uma opinião, que essas pessoas elas vão dar sempre a opinião que você quer ouvir, né? E a gente vai ler um pouquinho sobre isso. Eu queria falar para vocês que eu resolvi trazer esse tema, falar um pouquinho sobre esse profeta por causa do pastoreio, né? Hoje nós estivemos lá no pastoreio e o pastor Wander, ele falou a respeito dessa passagem bíblica, né? E trouxe um ensinamento muito bom, né? Muito edificante, que eu quero dividir com os irmãos. É claro que aqui eu não tenho intuito de repetir, de falar o que ele falou, né? Até porque Deus age, o Espírito Santo, né, ele comanda de formas diferentes, mas eu queria que vocês, assim, para quem não sabe, quem sabe, né, se aprofundar mais na história desse profeta. E o motivo que eu estou trazendo esse assunto é porque hoje lá no pastoreio foi falado sobre isso e me chamou muita atenção a posição desse homem, né? Muitas vezes a gente ouve um ditado assim, que a verdade dói, né? Mas por mais que ela doa, ela tem que ser dita, né? Então, assim, a gente vai ver que, assim, esse profeta, né? Ele foi profeta num momento, assim, de grande dificuldade, né? Ele teve que fazer uma profecia, né, diante de dois reis poderosíssimos, que foi o rei Josafá, que era rei de Judá, e Acabe, que era o rei de Israel. Então, Micaías, ao ser questionado, né, sobre uma batalha contra a Síria, a gente vai ver essa passagem lá em Crônicas, né, em 2 Crônicas, e a gente também vai ver lá em 1 Reis, né? Então, assim, ele foi consultado, né, em relação a uma batalha que haveria contra a Síria, né? Então, assim, ele foi verdadeiro em suas revelações, né? Mesmo ele correndo o risco de pagar com a própria vida, né? Ele profetizou sobre essa batalha de forma que não agradou o rei Acabe.
e ao mesmo tempo ele foi contra, né, indo de encontro à profecia de quase 400 profetas, ou seja, né, uma unanimidade, né, quase 400 homens, né, disseram uma coisa, disseram algo que agradaria ao rei, e Micaías não, ele foi sincero, ele falou aquilo que o Senhor revelou para ele, né? Então, assim, essa passagem, né, onde acontece esse fato, está lá em 1 Reis, no capítulo 22, no versículo 6, né, onde ele contraria, né, essa profecia. Então, a gente vai ver que Micaías ele era conhecido por ser contrário ao rei Acabe, né? Porém, na verdade, o que acontecia é que ele era sincero ao profetizar, né? Ele não falava aquilo que Acabe queria ouvir. Então, num contexto, né, desse tema, foi utilizada a frase, né, lá no pastoreio, ouvir coisas boas não mudam a sua vida. Agora, ouvir a verdade te impulsiona. Ou seja, quando você ouve somente coisas boas vindo de determinadas pessoas, aquilo ali não muda em nada na sua vida. Por quê? Porque às vezes aquele elogio, aquela opinião, ela não está sendo verdadeira, ela não causa em você nenhuma reação. E às vezes quando você tem uma opinião contrária, quando você tem uma crítica, vamos dizer assim, aquilo ali faz com que você o quê? Pare e pense se no que você está fazendo você está correto, né, nos seus argumentos, para poder seguir adiante ou não. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse profeta, né, e o que ele fez e o que serve de exemplo para a gente, né? Micaías ele foi um profeta de Deus em Israel no tempo do reinado do rei Acabe, né? A história do profeta Micaías ficou conhecida especialmente por sua profecia sobre a morte de Acabe, consequente derrota dos israelitas diante dos sírios, que é essa guerra que eu falei a respeito dessa profecia, né? Essa passagem, todo esse contexto histórico, a gente vai ver lá em 1 Reis, no capítulo 22, do versículo 4 ao 28. Também em 2 Crônicas, no capítulo 18, no versículo 3 ao 27. O profeta Micaías, ele era filho de Imlá, e esse nome Micaías, né, significa quem é como Jeová. E a gente vai ver que algumas vezes na Bíblia, né, esse nome vem com uma variante de Mica, né? Isso é só para poder agregar mais conhecimento, né? Agora vamos à história de Micaías, né? O profeta Micaías, né, ele aparece na Bíblia, né, dentro do contexto da coalizão entre o reino do norte e o reino do sul contra a Síria. Vale lembrar que após a morte do rei Salomão, a nação de Israel ela foi dividida em dois reinos distintos, né? Israel ao norte e Judá ao sul. No tempo de Micaías, o reino de Israel era governado por Acabe, enquanto que o reino de Judá era governado por Josafá. Né, o profeta Micaías ele vivia no reino do norte, ou seja, né, onde era reinado pelo rei Acabe. Mas ele não era bem visto, né, pela corte de Israel, porque na verdade Micaías ele era conhecido em Israel por ser um profeta que só falava coisas contra o rei Acabe, né? Então, vamos dizer assim, né? Ele tinha essa má fama que não era ruim, né? Ele era verdadeiro, né? E é aquilo, quando as pessoas falam coisas que não nos agradam, muitas vezes a gente diz que essas pessoas não são legais, que elas não são de confiança, né? Mas aí o rei Acabe ele foi obrigado a recorrer a Micaías antes da sua campanha contra os sírios, né? E na verdade, naquele período, Acabe e Josafá eles estavam próximos, né? A filha de Acabe tinha se casado com o filho de Josafá e o rei de Judá resolveu ajudar o reino do norte em sua batalha contra a Síria, porque isso também traria benefícios para o reino do sul. Agora, antes, né, o rei Josafá, ele fez o quê? Ele decidiu ouvir, né, qual era a vontade do Senhor. Então, ele quis consultar o Senhor a respeito daquela batalha, né, daquele assunto. Aí foi aí que o rei Acabe mandou chamar
né, quase 400 profetas para que pudessem dar um parecer sobre aquela situação. E aí que, né, em unanimidade, aqueles profetas, eles profetizaram a bênção do Senhor sobre Acabe e a vitória de Israel na batalha contra os sírios. A gente pode ver essa passagem lá em 2 Crônicas, no capítulo 18, versículo 21 e 22. Só que o problema é que aqueles profetas, eles não eram profetas de Deus, ou seja, eles não eram profetas enviados por Deus, eles não falavam a mensagem que Deus mandava, mas eles eram profetas de Acabe, né? Serviam ao homem, né? Eles profetizavam aquilo que Acabe queria escutar, né? Para agradar o rei. Aí, mesmo depois do parecer desses profetas, né, de Acabe, que aparentemente eram liderados, né, por Zedequias, o rei Josafá continuou querendo ouvir um profeta do Senhor. Ou seja, irmãos, quando você verdadeiramente, né, conhece a Deus, quando você tem o temor de Deus, você não confia somente numa primeira opinião, né? Você não, o Senhor, ele vai de alguma forma te incomodar para que você procure realmente a verdade, né? Então, o rei Josafá, ele continuou querendo ouvir um profeta do Senhor. Aí ele questionou, né? Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Essa passagem está lá em 2 Crônicas 18, no versículo 6. Aí a resposta de Acabe foi muito reveladora sobre o tipo de pessoa que era o profeta Micaías. Há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. 2 Crônicas 7. Né? E a Bíblia, ela não registra nenhum outro detalhe, né, sobre quem foi Micaías, ou sobre como foi o seu ministério, mas pela reação de Acabe, fica claro que o profeta Micaías era um homem íntegro, temente a Deus, né? Acabe, ele era um rei poderoso, mas era perverso, né? Então, o fato de Micaías não profetizar aquilo que o agradava mostra que o principal compromisso de Micaías era com quem? Com o Senhor. Então, ele não estava disposto a ser contra Deus para ser a favor de Acabe, ainda que isso custasse a vida dele, né? Então, pela insistência de Josafá, o rei Acabe, ainda que relutante, ele teve que mandar chamar o profeta Micaías. Aí o mensageiro de Acabe, que foi chamar Micaías, tão logo o tentou intimidar, né? Ele avisou a Micaías que os profetas de Acabe, né, aqueles quase 400, tinham profetizado coisas boas e que ele deveria fazer o mesmo. Mas a resposta do profeta Micaías, né? Mas a resposta dele foi outra, né? Ele não se intimidou, né? Ela foi simples e direta. Inclusive está lá em 2 Crônicas, no capítulo 18, versículo 13, onde ele diz assim: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. Ou seja, né, ele estava debaixo da autoridade de Deus, né? Quando chegou diante de Acabe, Micaías foi questionado por ele se os israelitas deviam ou não ir à peleja contra os sírios, né? E então, num primeiro momento, Micaías respondeu com ironia, dizendo que as tropas de Acabe triunfariam contra os sírios. Mas, como Micaías nunca havia profetizado algo de bom a Acabe, o rei de Israel insistiu que Micaías não lhe escondesse a verdade. Então, o profeta Micaías finalmente profetizou o desastre sobre Acabe e lhe informou que Deus havia lhe mostrado todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. Essa passagem está lá em 2 Crônicas, no capítulo 18, versículo 16. Mas o insensível rei Acabe basicamente disse a Josafá que aquela profecia era apenas um reflexo do ódio pessoal de Micaías por ele, né? Ou seja, por Micaías falar a verdade, Acabe achava que aquilo ali era pessoal, que era alguma coisa que ele tinha contra ao rei Acabe, quando na verdade não era, ele apenas estava, né, cumprindo aquilo que o Senhor tinha passado para ele, né? Aí, porém, Micaías alertou a todos que
Suas palavras, o que? Vinham do Senhor, que inclusive lhe mostrou que o desastre previsto estava debaixo da soberania de Deus. Então, nesse sentido, o próprio Deus permitiu que um espírito mentiroso falasse pela boca dos profetas de Acabe para enganá-lo e conduzi-lo à ruína, ou seja, porque o Senhor ele estava à frente disso tudo, Então, Zedequias, um líder daqueles profetas, ele não aceitou as palavras de Micaías e ainda o agrediu. E em seguida, o rei Acabe mandou que o profeta Micaías fosse imediatamente preso e ficasse sem pão e água até que ele retornasse vitorioso da batalha. Essa passagem a gente pode ver lá em 2 Crônicas 18, nos versículos 25 e 26. E aí, o que aconteceu com Micaías, Depois dessa ordem de Acabe para prender Micaías, a Bíblia ela não diz mais nada sobre ele. Tudo que se sabe é que o profeta Micaías respondeu publicamente o desafio de Acabe, dizendo: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto vós todos os povos. Ou seja, Micaías ele tinha tanta certeza de que ele estava falando debaixo da autoridade de Deus, que mesmo correndo risco, colocando sua vida em risco, ele foi lá e respondeu isso, que ele só seria vitorioso se Deus não estivesse falando com ele, E essa passagem ela está lá em 2 Crônicas 27. Mas se por um lado a Bíblia não informa o que aconteceu com Micaías, por outro lado ela deixa muito claro que, de fato, Micaías era um profeta do Senhor, e que tudo que Deus disse através dele a respeito de Acabe se cumpriu. O rei Acabe saiu para a batalha disfarçado, mas mesmo assim, no final do dia, ele acabou sendo morto. A gente pode ver essa passagem lá em 2 Crônicas 18, 34. Então, irmãos, o que eu peço a vocês é que leem essas duas passagens, de 1 Reis e de 2 Crônicas, e vê ali como um homem ele foi usado por Deus para falar a verdade, e que ele falou ainda que a vida dele estivesse em risco. Então, que a gente possa também tomar essa posição, de ser verdadeiro e por falar a verdade, por ser sincero e ao mesmo tempo ser fiel àquilo que Deus determina. E por outro lado, irmãos, quando alguém vem e traz pra gente, fala alguma coisa que talvez de primeira mão a gente se entristeça, a gente fique magoado, acha que é pessoal, mas que a gente possa refletir, assim como Acabe, o rei Josafá, todos foram consultar a Deus, que a gente possa consultar a Deus diante dessas dificuldades, para que a gente saiba se é verdade ou não. Porque com certeza, se nós dermos ouvidos, àquilo que o Senhor diz, com certeza a gente vai saber se é verdadeiro ou não. Então eu espero que os irmãos, leiam, estudem, revejam essas referências que muito edificam, a nossa conduta, a nossa experiência. E assim, mais uma vez, esse estudo eu tirei a princípio, do pastoreio, que foi muito edificante e que a gente aprende muito, com esses eventos. Amém? Deus abençoe a cada um, e que vocês possam estudar mais um pouquinho sobre essa passagem, tá? Aproveita as referências e leiam com calma, tá? Um beijo, abraço.